Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 20, né, onde vai estar falando sobre a parábola dos trabalhadores. Jesus vai estar falando sobre a sua morte, a sua ressurreição, mais uma vez. Né, a gente vai ver o pedido da mãe de Tiago e João e também a gente vai ver a cura de 2 cegos. Né, são os 4 pontos a qual Mateus ele vai estar abordando, né, nesse capítulo. Né, e creio que a gente vai estar falando bastante sobre a questão do servir, né? A questão de estar servindo, a questão da servidão em si. Né? Creio que vai ser um capítulo que pode abordar bastante esse ponto. Né? Em Mateus 19 a gente falou, né, sobre a questão da riqueza, né, que a gente até viu, né, Pedro falando o que seria deles, que deixaram tudo, né, para seguir Jesus, e Jesus ele fala que eles iriam receber mais e ainda aqui na terra e iria se assentar com o Senhor, né? Vamos dizer assim, ainda estaria lá no céu, né, com o Senhor, ainda teria essa recompensa, né? Mostrando que vale muito mais a pena a questão do seguir a Cristo, né? Daquele fato de negar a si mesmo e seguir a Cristo. Né? A gente viu também a questão sobre a criança e a questão também sobre a aliança. Né? Lembrando que esse tanto 18, 19 e 20, eles são capítulos a qual parece até mesmo ser um pouco de sermão, vamos dizer assim. Né? Lembrando que a gente, em Mateus 17, a gente falou, né, sobre a questão de intimidade, né? A questão de ter a intimidade com Deus. E com isso a gente até chegou a comentar, se não me engano, no capítulo 18, que são capítulos a qual nos mostra que a gente possa estar cuidando, né, e zelando mais, né, dessa intimidade. São atitudes, né, são formas, vamos dizer assim, a qual a gente pode estar cuidando mais, né, dessa intimidade com Deus. Então, eu creio que nesse capítulo, né, a gente vai ver um pouco disso também, né, dessa forma de cuidado, principalmente nesse início, né, nessa parábola, e como a gente pode agir, né, tanto nessa parábola quanto no pedido da mãe de Tiago e João. Vamos estar orando, né, e logo em seguida a gente já vai estar lendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me pedir que o Senhor possa estar abençoando essa aula de hoje, né, que o Senhor possa se fazer presente, Pai, no meio de cada um de nós, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa se fazer presente, Pai, em nossa vida, que venha estar nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que tudo aquilo que a gente venha falar, né, venha a ser totalmente do Espírito Santo do Senhor, Pai, não venha a ser algo meu, mas sim do Espírito Santo do Senhor, e assim como meus irmãos também possam estar aprendendo, que a gente possa, Pai, estar colocando, Pai, em prática, Pai, a cada aprendizado, Pai, no nosso dia a dia. E que em nome de Jesus, Pai, o contato com o Senhor não venha ficar somente numa escola bíblica, mas que a gente possa ter, Pai, esse contato a cada dia, Pai, da nossa vida. Né? Que a cada dia a gente possa aprofundar mais em Ti, que a cada dia a gente possa estar, Pai, mais em Ti verdadeiramente. Peço que o Senhor possa estar cuidando da família de cada um, da vida de cada um, né? E que por mais que seja uma aula online, que o Senhor possa se fazer presente, né, Pai? E que a gente possa sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo do Senhor, a presença do Senhor, Pai, em nosso meio, né? Peço que cuide da saúde de cada um, da vida de cada um, e é isso que eu peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhe disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras.
dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois eu quero dar a este último tanto quanto der a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com quem é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiro, e os primeiros serão os últimos. Bom, aqui a gente vai estar vendo uma parábola, né? E né, dos trabalhadores e nesse trabalho, né, a gente vê algo que, de uma certa forma, que para a carne, né, vamos dizer assim, né, para a nossa vida aqui na Terra, é algo normal, onde aquele que trabalha mais, aquele que tem o trabalho mais valorizado, ele acaba recebendo mais, né? Ele acaba tendo mais recursos, vamos dizer assim. Só que aqui a gente vê que no reino dos céus, né? Ou seja, na vida com Deus, sabe? Nesse caminho com Deus, né? No céu é bem diferente, né? Por mais que um possa estar trabalhando mais tempo, por mais que um possa estar fazendo certa coisa, ainda assim a recompensa ela vai ser o mesmo. Aqui a recompensa, né, dos trabalhadores era 1 denário, né? Que através né, por alguns estudos, até mesmo nessa Bíblia, vai estar falando que era o salário normal do trabalhador por 1 dia. Ou seja, cada trabalhador que ele chamou, eles tinham o seu salário de 1 dia, né? Eles tinham o que comprar, pelo menos para cuidar deles daquele 1 dia, ele tinha esse cuidado, né? Eles tinham essa recompensa e tinha como comprar, né? E tanto para, né, ir podendo cuidar, né, tanto da vida deles quanto da sua família, dependendo da quantidade, essas coisas todas, né? Mas era um salário de 1 dia. E a gente vê o cuidado, né, desse dono, né, vamos dizer assim, dessa vinha, né, onde ele não olha somente para aqueles que estão lá atrás, né? Ele não olha para aqueles que somente estavam desde a manhã, vamos dizer assim, desde as 6 da manhã, mas ele olha também para cada um que ele chamou, né? Lembrando que ele dá uma oportunidade, vamos dizer assim, desses trabalhadores, né, daqueles durante o dia, né, que estavam desocupados, ele dá essa oportunidade de trabalhar, ele dá essa oportunidade de estar ganhando esse 1 denário, né? E o Senhor conosco é a mesma coisa, sabe? Porque é tão interessante o fato quando eles vão dizer que estavam desocupados, que ninguém tinha contratado eles, que relata muito a nossa vida de hoje, porque muitos, enquanto, né, até se encontrar com Jesus, até se chegar a Jesus realmente, quantos muito pode se sentir dessa forma, sabe? Lembrando que eles precisavam desse 1 denário, eles precisavam, né, de ter um dinheiro para trazer o recurso para sua casa, né? E a gente vê a bondade desse dono, né, ajudando eles a ter esse recurso, né? Mas creio eu que o maior aprendizado que a gente pode estar tirando aqui é essa questão de, ainda assim, que você possa ter, sei lá, anos de igreja, ainda assim que você possa estar tendo mais tempo, né, como esse trabalhador, que a gente não venha levar, né, não é nem correto, né, estar levando dessa forma, a gente vem estar levando no sentido que a gente deve receber mais, que a nossa recompensa, nossa, vai ser maior, algo tipo assim, não, sabe, mas aquilo que Deus ele está preparando para nós, aquilo que Deus ele prometeu para nós é o céu, sabe, e a questão do céu é para cada um, sabe, não vou ter um céu melhor, a tal pessoa vai ter um céu melhor, não, sabe, mas cada um, né, o Senhor ele está prometendo a morada para cada um no céu junto com ele, independente se um tem 40 anos e o outro só teve apenas 2 anos de evangelho, mas ainda assim, se os dois morrerem em Cristo, os dois vão receber a mesma recompensa, sabe? A gente não pode olhar para o outro e achar que... Foi até algo que a gente chegou a falar, né? No capítulo passado, se eu não me engano. A gente não pode olhar para o outro com questão
de se sentir o maior, de querer ser o maior. Né? Mais uma vez a gente vê o Senhor, ele indo contra essas coisas, sabe? E pelo contrário, a gente tem que olhar para outras pessoas, vamos dizer assim, e ver que elas, vamos dizer assim, que elas são maiores, que a gente é servo delas, vamos dizer assim. Porque a gente vê que na vida com Cristo, se a gente for perceber, ela é uma vida de servidão mútua, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no agora, né, vamos dizer assim, que no agora eu estou servindo a vocês, sabe? Eu estou sendo esse instrumento de servidão. Mas vamos supor que à noite já vai ser outra pessoa já servindo, né? E vai ser um servindo ao outro, sabe? No culto ou em algum outro momento. É uma questão de servidão, né? E a gente vê que a vida com Deus ela vai ser dessa forma. No questão de estar servindo agora, não quer dizer que minha recompensa vai ser maior do que aquele que vai estar servindo depois. Não. Mas sim que a gente está trabalhando, a gente está focando no mesmo objetivo, sabe? A gente está tentando ir na mesma direção, né? Que é o céu, que é a questão do evangelho, né? Aqui, esses trabalhadores, eles acham essa questão injusta, né? Mas aqui o Senhor, ele nos mostra que não tem essa questão de ser injusto, né? Porque se a gente for ver, a gente não merece isso, né? Algo que a gente, é algo que, como o próprio dono aqui, né? Vamos dizer assim, né? Falando com base nessa parábola, a gente vê o próprio dono falando que é algo dele, que é ele que dá da forma que ele quer, vamos se dizer assim, né? Tanto que ele fala no verso 15, será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou seja, a questão do céu, a questão da graça, sabe? A questão do evangelho é algo de Deus, não é algo do humano, para que o humano venha tentar se vangloriar, perdão, né? Venha tentar se vangloriar com essas coisas, sabe? Venha tentar se sentir grande, não. Pelo contrário. Tanto que a gente aqui no terceiro bloco, né, no pedido da mãe de Tiago e João, a gente vai ver que aquele que é servo, tanto que foi o que a gente já falou, né? Aquele que é servo é aquele que realmente vai tá sendo grande, vamos dizer assim. Quanto mais servo, mais grande será. Né? Tanto que entra até aquele versículo, né, que cada um conhece, que vai dizer que quanto é mais dado, mais é cobrado. Né? Ou seja, se a pessoa, ela, sei lá, um pastor, vamos dizer assim, mais vai ser cobrado dela, ou seja, mais servo ela é, sabe? Se a pessoa ela é um apóstolo, mais servo ela vai ser, vamos dizer assim. Então, tipo assim, quanto mais tempo a gente tá no Evangelho, vamos dizer assim, quanto mais a gente se aprofunda no Evangelho, quanto mais a gente se achega em Deus, né, mais servo a gente vai estar sendo, né? E é isso que verdadeiramente nos torna grande, vamos dizer assim, sabe? É isso que verdadeiramente a cada dia nos aproxima do Senhor, né? Porque através dessa posição, vamos dizer assim, você vai estar podendo ajudar outras vidas. Não no sentido, sabe? Não é para ser, não no sentido para que a gente venha levar de, tô sendo maior do que ele, eu sou mais do que ele. Não. Mas sim que para a honra e glória do Senhor, vamos dizer assim, né? A gente está numa posição que pode estar ajudando outras vidas também, né? E que sim, outras vidas vão estar numa posição que pode estar ajudando a gente também. Pode ver que a gente sempre está vamos dizer assim, em constante aprendizado na vida com Deus, né? A cada dia que passa, a gente sempre tem algo para aprender mais. A cada dia que passa, a gente sempre vai precisar de uma ajuda, vamos dizer assim. Então, a gente vê que sim, através disso, cada um, ele vai ser importante nessa vida com Deus, sabe? Cada um, ele vai ter uma posição importante, sabe? Eu não sou mais importante do que meu irmão lá, eu não sou mais importante do que, sei lá, alguém que aceitou Jesus agora. Não. Para cada um, todos são importantes, todos fazem parte de uma obra só. Tanto que se não me engano, acho que é 1 Coríntios 3, né? Se não for, é no 3. O Paulo, ele vai estar falando aos Coríntios, né, sobre a questão de Apolo. Ele vai falar um versículo, né, no início, mais ou menos, que ele vai estar dizendo assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Porque os coríntios, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas, tipo, quem é eles?
sabe? Sendo que a obra, ela é de Deus. No entanto que ele vai falar, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, a obra ela é de Deus, as coisas ela é de Deus. Eu posso falar uma coisa, né? Outra pessoa, eu posso plantar algo que dá uma base, a pessoa ela pode acabar regando essa base. Mas a gente vê que total crescimento, que total obra é totalmente de Deus. Sabe, eu e você, vamos dizer assim que a gente é apenas o funcionário, vamos dizer assim que a gente está lutando, que a gente está batalhando, sabe, para uma boa obra. Que a gente está fazendo por onde, para que possa, né, ter uma boa obra. Mesma coisa, vamos imaginar um prédio, vamos dizer assim. Esse prédio ele ser construído do zero. Cada um vai tendo a função ali, sabe? Depois que esse prédio está pronto, uns, sei lá, pode estar fazendo parte da pintura, outros podem estar fazendo parte da parte elétrica, mas todos ali eles são importantes, né? Tanto que em 1 Coríntios 12 vai estar falando, né, sobre que a gente é o corpo de Cristo, né? E que a gente é membro desse corpo. Então, seja por exemplo, um pode ser o olho, o outro pode ser o ouvido, né? Um pode ser a boca. Ou seja, são funções, vamos dizer assim, diferentes, né? Digamos assim. Só que tudo ainda assim está indo para uma mesma direção. É para o bem do corpo, é para o bem do evangelho, é para o bem de Cristo, vamos dizer assim. Entendeu? Eu sendo o olho, eu não posso, só tudo, vamos dizer assim, todo ser olho, sabe? Todo ser ouvido. Não. Sabe? Nem todos, vamos dizer assim, um braço esquerdo, nem todos são um braço direito. Não. Sabe? Cada um precisa um do outro. No braço esquerdo, vamos dizer assim, ele precisa do meu direito muitas das vezes para, sei lá, tá carregando um prato, tá carregando alguma coisa pesada, um vai precisar da ajuda do outro. Né? Ou a perna, muitas das vezes, vai estar nos ajudando o quê? A andar. Não posso sair somente andando com, dizendo, né, um corpo perfeito, vamos dizer assim, né? Ele não vai estar andando com as suas próprias mãos, não. É a perna que vai estar fazendo essa função. Né? A minha boca, ela não pode fazer o papel do ouvido, vamos dizer assim. Então, são funções diferentes, são, mas indo totalmente numa direção só. Então, ou seja, todos são importantes. Independente se um é apenas, sei lá, se um é apenas um dedo e outro é, sei lá, um braço. Independente. Se, né, por mais que na nossa visão possa parecer algo, né, grande, um ser maior do que o outro, né, para Deus não tem essa questão, sabe? Não tem esse negócio de um ser maior do que o outro. Um pode sim ter mais, pode estar tendo mais intimidade, né? Pode ter a questão do mais amplo do evangelho, vamos dizer assim, do que o outro. E através esses anos de evangelho, ter conseguido ter mais intimidade, né? Ou no hoje, né? Vamos dizer assim, ter mais intimidade. Mas não é algo que vai te fazer o mais importante, o mais especial, não tem isso. Com Deus não vai ter isso, né? E tanto que é algo que a gente já até comentou também, que ainda assim, que por mais que a pessoa ela possa ter, né, mais anos de evangelho, de uma certa forma isso, né, para a questão da salvação não quer dizer nada. A pessoa pode ter anos e anos de evangelho e infelizmente não conseguir a salvação também. Então não é algo que vai conseguir te salvar, né? Então eu acredito que um aprendizado que a gente pode tirar, né, com essa questão de anos de evangelho é a oportunidade que a gente está tendo de ajudar outras vidas, é a oportunidade que a gente está tendo de realmente estar sendo cristão para as outras pessoas, né? E mostrar para ela o resultado de tudo isso, né? Da gente poder realmente estar ajudando outras pessoas a ser cristão também, né? Então, creio eu que são pontos, né, que a gente consegue, né, aprender, vamos dizer assim, através desse capítulo. Com base, né, nesse capítulo, tem um versículo em Filipenses, capítulo 2, seu versículo 2 ao 4, que vai dizer assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros.
Ou seja, a gente vê através desse versículo, né, Paulo ele falando, né, que não é minha questão do somente o meu interesse, sabe, mas é o dos outros, né? E o fato da gente realmente estar servindo, né, o fato da gente estar sendo realmente instrumento do Senhor nos mostra que sim, naquele momento outras pessoas podem estar sendo superiores, vamos dizer assim, porque a gente está no papel de servidão, né? E a gente vê, né, o maior exemplo, né, que a gente até chegou a falar, né, que o maior exemplo de servidão é o próprio Senhor Jesus, né? Ele vai estar falando no livro de João, não sei se é João 13, que ele vai estar falando que ele lavou os nossos pés. Então a gente também tem que estar, né, vamos dizer assim, ajudando os outros também, a gente tem que estar fazendo para os outros também, né? Então são pontos, né, que creio que a gente consegue, né, estar, estar falando, né, com base nessa parábola. E a gente até vê, né, um versículo que é bastante conhecido, né, que é assim: os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? A gente vê até essa questão de que quando a gente realmente está com esse sentimento de que a gente merece mais, que a gente é isso, que a gente fez mais, como se fosse pela nossa própria obra, a gente vê que tem esse sentimento de último, realmente, vamos dizer assim. Só que se a gente vê que a gente não for, né, nesse sentido, e que a gente realmente for entendendo que todos somos um só em Cristo, a gente vê que realmente todos são últimos, todos são primeiro, vamos dizer assim, porque a gente chega, sabe, em um sentido só e todos ganham. A gente está em um caminho, né, a gente está em uma direção, né, que todos ganham. Todos aqueles que morrem em Cristo ganham, sabe? Não é somente um ganha mais e o outro ganha menos, não, mas todos vão numa mesma direção. Independente se o Senhor for cobrando mais, né, aquilo que o Senhor dá, Ele vai cobrar. Se você for chamado para, sei lá, para louvar, vai ser cobrado em você a questão do louvor. Se você for chamado para pregar, você vai ser, sabe, cobrado em relação ao pregar. Se você for chamado para ficar ajudando na porta, você vai ser cobrado em relação ao ficar na porta. Se você for chamado para cuidar da igreja de uma forma, sabe, varrer, essas coisas assim, né, você vai ser cobrado em relação a essas coisas. Porque todos tá indo em um só objetivo, independente se está varrendo ou se você está lá pregando. Todos estão indo numa só direção, que é o cuidado dos irmãos, que é o cuidado da igreja, que é o cuidado do evangelho. Então, a recompensa, todos ganham. Eu não vou ganhar uma mansão maior do que o outro no céu, né? A morada é a mesma, o tamanho é a mesma, recompensa ali, só mesmo. A gente está colocando a recompensa, a gente está batalhando, a gente está lutando aqui nessa terra por coisas, né? Vamos dizer assim, né? Como diz a Bíblia, né, por recompensas, por ouro, né, vamos dizer assim, que lá o ladrão não tem como roubar, sabe, que a traça ela não corrói. É por isso que a gente está brigando, né, por isso que a gente está lutando, né. Então a gente, e não é só eu, mas sim, ou alguma outra pessoa, não, mas sim todos, o conjunto, sabe, a igreja em si, ela vai lutando por isso, né, ela vai se colocando, né, no papel de servidão justamente por isso, né, é igual aquele fato, né, aquele versículo que vai dizer, né, de tomar a sua cruz e negar a si mesmo, né. No fato da servidão a gente vai exatamente até seguindo nesse sentido, né, que a gente vai negando a si mesmo, a gente vai negando a nossa própria vontade, a gente vai negando o nosso próprio querer, né, para que realmente a gente venha estar seguindo esse caminho da cruz, né, e nesse caminho da cruz a gente sabe que tem perseguição, a gente sabe que tem a questão da herança, tem tudo, a herdar a vida eterna, né, como diz o capítulo anterior, só que a gente sabe também que tem a questão dessa servidão, da perseguição, sabe, de ter essa vida realmente com Deus, né, que aqui nessa terra a gente pode estar vivendo de tudo, a gente pode estar exposto a tudo, vamos se dizer assim, né? Tudo por conta de Cristo, tudo por conta do nome do Senhor, né? Então é esse caminho que a gente tá buscando, é esse caminho que a gente a qual, né, tá trilhando, vamos se dizer assim, né? Então que a cada dia a gente possa, sabe, ter realmente amor um pelo outro, um amor genuíno, um amor verdadeiro, ao ponto da gente realmente querer servir, sabe, de tudo nosso coração, não servir olhando para o outro,
sabe? Falando, nossa, que cansaço, que isso, que aquilo. Não, mas realmente por amor, sabe? Da gente realmente pegar e fazer as coisas por amor, né? É igual, acho que eu cheguei a falar isso numa aula, né? A gente entender que esse amor, ele nos encontrou. E encontrou ao ponto da gente querer que outras pessoas também conheçam esse amor. Que outras pessoas, né, possam ser alcançadas também. Né? Então que a cada dia a gente possa tá pedindo ao Senhor, né? Para que a gente realmente possa estar firme, que a gente possa realmente, né, tá tendo esse amor com outras pessoas. Né, para que isso, né, possa estar nos colocando numa posição de servo, estar nos colocando em uma posição, né, a pessoas a qual realmente vai estar levando esse evangelho, né? A gente sabe que sim, para levar o evangelho, né, muitas das vezes pode ter timidez, eu mesmo sou uma pessoa muito tímida, né? A gente pode estar tendo, vamos dizer assim, algumas dificuldades, né? Mas que esse amor, que essa servidão possa ser maior a cada dia do que essas dificuldades que possam aparecer. Né? Vamos estar falando já no próximo bloco, né? Versículo 17 ao 19, que vai estar dizendo assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, nesses 3 versículos, né, a gente consegue tirar alguns aprendizados. A gente vê o primeiro, que é o próprio versículo 17, que vai estar dizendo que o Senhor, ele chama os seus discípulos, né, os seus 12, né, vamos dizer assim, para um lado. E ele fala aquilo que iria vir acontecer. A gente sabe, né, que até acontecer eles não entenderam completamente, eles não entenderam, né, de uma forma direta tudo aquilo. Tanto quando Jesus morre, eles, né, vamos dizer assim, que eles ficam isolados, né, eles ficam mal com tudo isso. Mas a gente vê o Senhor, ele já falando que sim, ele já dá detalhes de tudo aquilo que vai acontecer. Né? E aqui ele dá até um detalhe a mais, dizendo que ele vai ser zombado, que ele vai ser açoitado, que ele vai ser crucificado. Né? Em outros, se não me engano, de Marcos 10, ele vai estar dizendo que vão cuspir nele, né? Vão zombar dele. Ou seja, ele dá mais detalhes, né? Ele conta um pouco mais daquilo que vai acontecer. E ele conta tudo isso, né, através, né, ele conta tudo isso para aqueles a qual ele separou. Né? E a gente vê o resultado do que é estar perto de Deus, a gente vê o resultado dessa intimidade, né? Porque se ele fala para uma população toda, vamos dizer assim, né, para aquela multidão que estava, né, seguindo ele, muitos poderiam ficar já desesperados, poderiam ficar, sabe, começar a querer desistir, começar a querer seguir um caminho que não era para seguir, sabe? Por falta do discernimento, por falta do entendimento. Então, às vezes, não era a hora daquele povo saber. Só que para os discípulos, aqueles que estavam perto, para aqueles que estavam literalmente dia a dia com ele começa a contar coisas que para outros não conta. Né? E essa é a questão da amizade. É uma questão que ama mais, voltando, é uma questão que ama mais do que o outro? Não. Sabe, mas quanto mais íntimo a gente está de Deus, a gente chegou já a falar isso em aula também, quanto mais íntimo a gente está de Deus, mais a gente vai sabendo dele. E muitas das vezes a gente pode estar sabendo dele, coisa que muitos outros no momento não vão estar sabendo. Coisas que outros muitas das vezes não podem estar preparados para estar sabendo também, vamos se dizer assim. Né? Então a gente vê um pouquinho também, né, através desse versículo 17, a questão da intimidade. E outra questão também, né, é o fato que Deus, ele sabe, né, do nosso amanhã. A gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele se coloca nessa posição de que ele vai passar por tudo isso. Né? E se não me engano, né, em capítulos à frente, a gente vai ver o Senhor ele falando para que se pudesse tirar essa ira dele ali, né, esse cálice, né, dele. Mas também não venha a ser feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Então, tipo assim, a gente vê essa soberania, vamos se dizer assim, né,
né? Esse entendimento do Senhor, sabe? De entender o nosso amanhã, né? De entender o amanhã. Eu e você, a gente tem um limite. Eu e você, a gente é limitado na questão do entender o amanhã, né? E muitas das vezes, sim, Deus ele vai, né, deixar encoberto muitas coisas para que eu e você possa até muitas das vezes realmente não entender, né? E a gente vê, né, que ele sim, ele entende, ele sabe de cada situação, né? Eu vi um vídeo sobre e falava assim, imagina se Deus ele falasse pra gente tudo que ele tem planejado, imagine se ele dissesse tudo o caminho. Será que a gente realmente iria, sabe, tá firme? Será que a gente realmente iria querer trilhar esse caminho, mesmo a gente sabendo? Sabe, será que a gente iria chegar até o fim, vamos se dizer assim, ele firmes ali, sabe, estando ali na direção correta? Provavelmente não. Era bem difícil da gente realmente, né, poder querer trilhar esse caminho. A mesma coisa a gente lembra lá de José, né? Ele dá um sonho a José, né? Só que ele trilha esse caminho, ele fala, ó, você vai passar pela uma prisão injustamente, né? Você vai ser acusado, você vai ser, né, traído, vamos dizer assim, pelos seus próprios irmãos. Será que José iria realmente querer trilhar esse caminho, vamos dizer assim, né? Para depois sim virar governador, para depois sim conseguir, né, ter essa recompensa? É difícil, sabe? É bem difícil. Então a gente vê, né, através dessas questões, né, o como muitas das vezes o Senhor ele também pode querer não falar as coisas no momento, pode muito querer não nos mostrar, vamos dizer assim, no momento, né? Tem coisas que ele vai mostrar, tem coisas que a gente, né, infelizmente a gente que está desligado e a gente não está percebendo. Só que pode ter coisa que sim, o Senhor ele pode querer nos mostrar somente lá na frente, que a gente só pode entender exatamente lá na frente, justamente até mesmo por conta disso, porque se ele vai falar tudo, se ele vai dizer tudo que vai acontecer, às vezes você pode querer desistir, às vezes você pode querer parar, vamos se dizer assim, né? E outro aprendizado também, né, creio eu, outro entendimento que a gente pode ter, né, com esse bloco, é que ainda assim para os gentios, para os escribas, né, para os sacerdotes ali, eles poderiam ter uma noção de que eles fizeram isso. Mas a gente vê que tudo, independente do Senhor Jesus ele ter passado por algumas situações ruins, vamos se dizer assim, mas que tudo não saiu do controle de Deus. Tudo não saiu, né, daquilo que Deus realmente, sabe, direcionou, vamos dizer assim, para que realmente pudesse acontecer. Né? Ainda assim que passa por dificuldade, ainda assim que passa por situações, ainda assim o controle está na mão de Deus, ainda assim, né, a direção, o cuidado ainda assim está na mão de Deus. Né? E a gente vê o resultado de tudo isso, né? Que na hora poderia realmente parecer algo negativo tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Só que a gente vê o resultado, né, dessa crucificação e dessa ressurreição alcançando até hoje as nossas vidas. Né? Então a gente vê o quão realmente o Senhor ele separa, sabe? Ele realmente planeja, ele realmente organiza, vamos dizer assim, tudo conforme realmente, sabe? É bom realmente para cada um, sabe? Como realmente o plano do Senhor, o caminho do Senhor, ele realmente vai sempre ser maior do que aquilo que a gente pode pensar, do que aquilo que a gente pode, né, estar planejando para a gente mesmo. Né? Que o pensamento do Senhor, ele realmente sim vai ser muitas das vezes diferente, que realmente o pensamento do Senhor, ele realmente sim vai ir além, vamos dizer assim. Né? E já vamos estar passando para o próximo bloco, né, que vai ser do 20 ao 28, que vai estar dizendo assim. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão meu cálice,
Quanto a sentar-me à direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, aqui a gente vê um pedido de uma mãe querendo o melhor para os seus filhos, vamos dizer assim, né? Só que esse pedido, muitas das vezes, né, creio eu que ele pode ter, que eles ali, né, tanto os irmãos quanto essa mãe, eles poderiam estar pensando no sentido aqui na Terra, né? Porque imagina, num reino aqui na Terra, Tiago e João, eles têm essa posição mais próxima de Jesus. Um está sentado à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, é como se eles fossem o braço ali, né, de Jesus nesse reino, né? E a gente até chegou a falar, né, em alguns capítulos, que corria um grande risco desse povo, né? Eles estão, né, esperando um Messias, né, vamos dizer assim, político, sabe, de tirar eles de Roma, de mudar a questão da vida deles nesse sentido, né? Só que a gente vê quando Jesus ele vem, não vem tratando aqui da terra, literalmente, mas ele vem tratando do interior de cada um, né? E o reino do Senhor verdadeiramente, né, que é algo eterno, é no céu, sabe? É algo que aqui o reino ele pode passar. Aqui na terra as coisas vão passar. Só que o reino do Senhor, sabe? A palavra do Senhor, o Senhor, ele vai continuar eterno. Sabe? Ele vai continuar eterno. Né? E o seu reino, a sua soberania, vai continuar eterno também. Ele é digno, sabe? Ele é digno dessa honra, ele é digno dessa glória, né? Digno desse reino, vamos se dizer assim. Né? E a gente vê esse favor, né? Dessa mãe, né? Tanto de Tiago quanto de João, né? E aqui o Senhor ele vai até falando se eles beberiam desse cálice. Creio eu que o cálice que ele está falando não é uma questão boa, né? Ou então somente uma questão boa, mas ele está falando dessa ira, dessa perseguição, de tudo aquilo que ele vai passar, né? E realmente, se for ver, eles passaram por isso, né? Em Atos, está até aqui, em Atos 12, no versículo 2, né? Vai dizer que, se não me engano, acho que Herodes era um rei. Ele manda matar a espada, né, a Tiago, irmão de João. O próprio Atos 12 vai estar, né, tendo um versículo no início, vai estar falando sobre isso, que ele manda matar a espada a Tiago. Né, e a gente vê em Apocalipse também, João, ele indo para a ilha de Pátimos, né, ele passando por essa perseguição, ele passando por essas coisas também. Né, tudo por conta do nome de Cristo. Né, tudo por conta dessa vida, né, vamos dizer assim, com Cristo. Então, de uma certa forma, esse cálice eles beberam. Mas essa posição, né, mais uma vez, de querer ser o maior, de querer estar como o melhor, no reino do Senhor não vai ter muitas essas coisas, né? No reino do Senhor não tem essas coisas, no caso, né? E a gente vê o Senhor ele falando exatamente isso, né? Aquilo que a gente já comentou aqui, o servo, né, ele vai ser o maior, né? O reino aqui na terra, né, é um exemplo que acho que até damos, né, em aula, que aqui na terra, né, olhando para um imperador, olhando para um rei, ele vai ser maior do que aquele que do que um garçom, vamos dizer assim, em uma mesa, em um restaurante, vamos dizer assim. Ele vai estar sendo maior. A gente, de uma certa forma, né, na nossa visão, a gente é o maior porque a gente está sendo servido em um restaurante, né? Só que no reino do Senhor exatamente esse garçom, vamos dizer assim, que ele vai estar sendo maior, sabe? Porque ele vai estar fazendo pelos outros, ele vai estar ajudando o outro. Né? E isso nos mostra o trabalho da fé, isso nos mostra o trabalho do Evangelho, isso nos mostra, né, a questão de realmente de obras, sabe? A questão de realmente de uma vida com Deus, né? E a gente vê também, né, nesse bloco a questão do perigo, né, dessa questão de querer estar sendo maior do que o outro. Tanto que os outros aqui eles ficam indignados com aquilo que foi pedido ao Senhor. Talvez porque eles poderiam também querer isso, ou indignados porque realmente pode ser um pedido errado, sabe? Porque se realmente o Senhor ele vai olhar para Tiago e João dessa forma,
né, realmente usando como preferência eles, né, os outros também podem estar criando a mesma coisa. Como que vai fazer em relação a isso? Né, vai colocar vamos imaginar que vai colocar uma cadeira gigante, cada um vai sentar ali na mesma cadeira de um lado do outro. Não, sabe? Então, são posições que eles pedem, né? Eles pedem algo, algo bom, vamos se dizer assim, a carne, mas sendo que os planos do Senhor não está relacionado a isso, né? Mas sim que algo do Senhor ele vai muito além, né? E tanto que ele vai dizer assim, vocês não sabem o que está pedindo, sabe? Pedindo essas coisas, vocês não têm noção do que pode estar pedindo, né? Então, mais uma vez, entra nessa questão, né, de realmente estar, né, em uma posição de servo, né? Tanto que aqui vai estar dizendo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos, né? Ou seja, o Senhor, ele, literalmente, ele se doou, vamos dizer assim, né? A sua vida, sabe? Igual aquele versículo que vai dizer que deu o seu filho por amor de muitos, né? Então a gente vê a sua própria vida, sabe? Literalmente, as suas vontades, a sua própria vida, né? Para passar por diversas coisas por causa de mim, por causa de você, né? Então, que a gente, mais uma vez, que a gente possa se colocar, né? Nessa posição de servo, que a gente possa realmente estar aprendendo, sabe? Tendo essa posição de servo com o Senhor. Né? E já no bloco seguinte, né? Na cura dos dois cegos, vai estar dizendo assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os, perguntou: O que queres que lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Ou seja, através desse próprio versículo, a gente vê o Senhor mais uma vez tendo essa posição de servo, né? Do Senhor realmente, ele está se doando, vamos se dizer assim, né? Ele está ali, né? Vamos dizer assim, tirando tempo, né? Para que realmente ele pudesse estar olhando para esses dois, né? Para esses dois cegos. Em Marcos e em Lucas, né? Vai estar falando sobre um só, né? Que vai estar falando, vai estar até falando sobre o nome dele, que é Bartimeu, né? Mas aqui em Mateus a gente vê que são dois e que nos outros evangelhos é focado apenas um, né? Desses dois, apenas um é focado, né? E a gente vê, né, que é uma parábola é uma situação, né, a qual é bastante pregada nas igrejas, é bastante falada nas igrejas, e que a gente vê muito essa questão de fé, né? A gente vê essa questão de servidão, até mesmo aqui, né? E a gente vê essa questão de fé. Por quê? A vida desses dois era uma vida, né, vamos dizer assim, de moradores de rua. Eles não conseguiam trabalhar, eles tinham essa deficiência, né? Eles não conseguiam tirar o recurso através de serviços, vamos dizer assim. E com isso eles pediam, né, moeda para as pessoas da qual passavam ali, né, para Jerusalém, ali naquela cidade de Jericó, né? E a gente vê que na primeira oportunidade que eles têm ali, né, com contato com o Senhor, eles, sabe, eles vão falando. A multidão manda eles ficar calados, sabe? Mas eles ainda assim continuam falando, continuam, sabe, clamando ao Senhor. Isso lembra até mesmo a questão de Jairo, né? Onde Jairo ele vai até o Senhor, quando ele vai chegar perto da casa, né? No meio do caminho ali, né? Pessoas vão dizer, para que tá perturbando o mestre? Porque a menina já morreu. E o Senhor ele vai dizer que é para que Jairo não tenha medo, sabe? Para que ele venha apenas crer, sabe? E é exatamente isso que acontece aqui, né? Digamos de uma certa forma assim, porque eles de uma certa forma eles não olharam para a multidão, eles não olharam para, sabe, para tudo aquilo que estava sendo falado, para mandando eles ficar quietos, mandando eles parar de falar. Não, mas eles olharam exatamente para o alvo, eles continuaram crendo, vamos dizer assim, de que sim, o Senhor ele iria estar olhando para eles, de que o Senhor
ele iria estar fazendo por eles, né? E isso nos ensina para que a gente a cada dia assim a gente venha estar clamando, né? É, é até interessante porque, tipo assim, enquanto a multidão tá falando, enquanto a multidão, sabe, tá mandando ficar quieto, tá até bom, vamos dizer assim. O problema é quando eu e você realmente vai parar através dessa multidão, né? Porque se uma pessoa falar para que a gente venha parar, para que a gente venha fazer tal coisa e a gente continuar animado, a gente vai, ainda assim a gente vai estar produzindo, ainda assim a gente vai estar fazendo. Mas quando a pessoa fala e a gente realmente, sabe, desanima, a gente realmente para, a gente vê o resultado negativo daquilo, né? Então esses dois céus, eles nos ensinam para que a gente, cada dia assim, a gente venha clamar, a gente venha, sabe, continuar firmes ali, né? E outro aprendizado, né, que a gente tira, né, é quando o Senhor ele vai dizer, ele vai estar perguntando, né, o que queres que eles façam, né? A gente sabe que o Senhor ele tinha noção do que eles poderiam estar querendo ali, né, da questão dessa cegueira e tudo mais. Só que a gente, muitas das vezes, né, o Senhor ele pode estar querendo que a gente realmente saiba daquilo que a gente está querendo. Vamos dizer assim, aquilo que a gente realmente está querendo em nossa vida, vamos dizer assim. Né, para que a gente realmente possa ter essa noção de chegar até Ele e realmente falar aquilo que a gente está precisando. Realmente, dá exemplo, né? Eu tô fraco, vamos dizer assim, poxa, então tá precisando de força, então pede força a Ele, sabe? Eu tô querendo parar, eu tô desanimado, então, tipo assim, peça ânimo a Ele, sabe? Eu tô com falta de fé. A gente viu uns capítulos atrás, né, de um pai que ele mesmo ele fala, me ajude na minha incredulidade, ou seja, me ajude a ter fé realmente em Ti, né? Porque ele vai chegar a Jesus e vai falar, se o Senhor pode, faça isso e isso, né? Cura o meu filho e tudo mais. Ele não fala exatamente com essas palavras, né? Mas resumindo. Então, e o Senhor ele vai dizer, se o Senhor pode, tudo é possível aquele que crê, né? E ele vai falar, então me ajuda na minha incredulidade, né? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Ou seja, ele foi sincero e a cada dia a gente também, sabe, tem que estar buscando, né, a realmente falar com Deus, né? Até é interessante porque aqui o Senhor ele busca contato, ele busca intimidade com ele, vamos dizer assim, né? Dando essa oportunidade de falar, sabe, de escutar e de falar, vamos dizer assim. E com nós é a mesma coisa, né? Conosco é a mesma coisa, né? Que a gente tem a oportunidade de estar falando com o Senhor, ainda assim que seja um detalhe pequeno, sabe? Ainda assim que o Senhor, a gente sabe que o Senhor ele sabe de tudo, mas ainda assim o Senhor ele nos dá a oportunidade da gente ainda dobrar o nosso joelho, da gente, sabe, falar tudo aquilo que realmente está acontecendo em nossa vida, né? E nos dá a oportunidade, sim, de também, né, estar escutando aquilo que ele tem para falar, seja através de algum irmão, seja através da própria palavra, ou de alguma outra forma que o Senhor, né, vai se comunicar, vai se expressar com você. Então a gente vê, né, esse contato, né? E para finalizar a gente também vê que depois que eles se recuperaram, né, eles seguiram a Jesus, né? Creio eu que eles viraram, né, esses seguidores de Cristo, eles viraram esses discípulos, né? E é algo que a gente aprende também, sabe? Que ainda assim que a gente venha ser curado, ainda assim que a gente venha, sabe, receber, né, a bênção que a gente tanto esperava aqui nessa terra, que ainda assim a gente venha continuar sendo seguidor de Cristo, que a gente ainda assim venha continuar sendo, sabe, pessoas que venham estar firmes ali no Senhor. Não venha abandonar o Senhor no meio do caminho, mas sim que venha fazer do Senhor realmente nosso amigo, o nosso Deus, sabe, durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Né? Creio isso que é o que dá pra gente estar aprendendo. Né? Creio que o Senhor vai falar de muitas outras formas com vocês também, né? Vai estar falando muitas coisas com vocês também, mas, né, nessa aula aqui, creio que são pontos a qual a gente dá para a gente estar aprendendo. Vamos estar orando, né, e agradecendo ao Senhor por mais uma aula. E é isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho aqui agradecer, né, pela essa aula de hoje, né, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, que o Senhor possa continuar falando, Pai, sabe, na vida de cada irmão, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um,
né? E que a cada dia a gente possa estar nessa posição, Pai, de servo, nessa posição, Pai, de pessoas de fé, sabe? Firmes ali no Senhor verdadeiramente, sabe? E a cada dia a gente possa se empenhar e fazer um pouco mais, Pai, sabe? Pelo Evangelho. É difícil, é cansativo, a gente passa por diversas situações, vamos se dizer assim, sabe? Mas que a cada dia a gente possa entender que o Senhor está ali conosco, né? E que a cada dia a gente está fazendo isso, Pai, verdadeiramente para que outras vidas também possam estar conhecendo o Senhor, né? Que a gente possa estar sendo, Pai, um canal de bênção, sabe? Na vida de outras pessoas, Pai. E é isso, Pai, que eu lhe peço, é isso que eu te agradeço. Peço que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o domingo de cada um, que o culto também, Pai, venha a ser abençoado, Pai. Que o Senhor possa estar falando, Pai, em cada vida, sabe? E verdadeiramente em cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, em cada coração, né? Verdadeiramente, Pai. Usa os seus filhos, usa os seus servos, né? E que a cada dia, Pai, venham ser pessoas que venham ser amigas, Pai, bem próximas de Ti, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Que os irmãos possam ter um domingo abençoado e que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um de vocês, né? E é isso. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um. Deus ama vocês.